E aquela palavra, tipo, entrou no meu coração e eu criei naquilo, sabe? Eu acreditei naquilo e eu falei, Deus vai fazer uma reviravolta na minha vida. A minha cirurgia ainda não tinha sido aprovada quando eu recebi essa palavra. Eu recebi a aprovação acho que uns 3 ou 4 dias depois. E operei, fiz a cirurgia bariátrica. E daí o que aconteceu? Eu não contei pra ninguém que eu ia operar. Só a minha mãe sabia, minha avó, pessoas muito próximas a mim. E quando eu operei, eu soltei no Instagram que eu operei. E daí as meninas começaram a chegar, porque muito se fala sobre bariátrica, mas poucas pessoas compartilham mesmo o real do dia a dia, os perrengues, as coisas difíceis. É um processo muito difícil e eu comecei a compartilhar esses processos da bariátrica no meu Instagram. E as pessoas começaram a chegar, as meninas começaram a se identificar muito com aquilo que eu postava e começaram a interagir comigo sobre aquilo que eu estava vivendo e tudo mais. Quando a gente emagrece com a bariátrica, é um processo muito de você desabrochar mesmo, né? E elas falam da borboleta porque é exatamente isso. Você tá dentro de um casulinho ali, como um lagar triste, enclausurado, e você vai emagrecendo e você vai voltando a viver. Não só porque você está emagrecendo, tá? E saibam que eu falo sobre isso com muita responsabilidade, porque o peso hoje que eu estou não é o peso mínimo que eu cheguei na bariátrica, tá? Eu já cheguei a 68 quilos, para vocês terem uma noção, e não me reconheci com o meu corpo. Vou chegar lá daqui a pouco. Mas enfim, o que começou a acontecer? Muitas meninas começaram a chegar, o meu número de seguidoras começou a aumentar e eu comecei a receber algumas propostinhas. Manu, eu faço bolo, posso te mandar um bolo para você divulgar minha loja? Manu, eu tenho água de cheiro para cama, posso mandar um mimozinho para você postar? E isso começou a ficar bem recorrente, mas o marco mesmo, que eu entendi o meu potencial ali, e eu já estava fazendo isso porque eu gostava muito, foi uma vez que eu fui convidada para fazer um provador, era o meu primeiro provador, eu não fazia nem ideia de como falava na câmera, de como segurava o celular, tipo, não fazia ideia nenhuma, e eu fui convidada para fazer um provador. Essa dona dessa loja, que é uma loja bem grande aqui de Curitiba, me chamou e me ligou e falou, Manu, ó, recebi uma indicação tua e eu quero que você venha fazer um provador. Na época, eu tava numa numeração 46, mais ou menos. Hoje eu tô 4,6, né? Então eu tava numa numeração 46. E ela tinha uma outra modelo que era tamanho maior, mas ela precisava de uma modelo um tamanho um pouco menor. E daí ela me ligou e falou, Manu, eu quero que você venha fazer um provador, mas eu não tinha nem ideia de como fazer um provador. Pra mim aquilo era tipo surreal, fora da realidade. Como eu tava emagrecendo, eu tava comprando bastante roupa, postando look, então acho que ela viu um potencial ali. Mas enfim, fui na loja fazer o provador. Na época ela ia me pagar R$200. Mas assim, eu nem acreditava, nossa, eu vou ganhar, tipo, vou receber por isso. E fui fazer esse provador. Gente, ela me ajudou, me falou como falar, me falou dos tecidos, das roupas. Eu realmente não fazia nenhuma noção de como era gravar um provador. E gravamos o provador e tudo mais. Eu naquela coisa, putz, será que ficou bom e tal? Passaram-se alguns dias, me liga a dona da loja e me fala, Manu, eu quero marcar um segundo provador com você. Porque é o seguinte, você me deu mais retorno em engajamento, comentários, seguidoras no Instagram, clientes vindo na loja e vendas do que a antiga menina que fazia comigo, que tem quase 200 mil seguidores. Na época eu acho que eu tinha, sei lá, uns 6 mil seguidores, 5 mil, não lembro muito bem, era pouco. E ela falou assim, eu quero te falar, você é muito boa nisso e você tem muito futuro nisso. Então aposta nisso e vai fazer isso porque você é muito boa nisso. E comecei a ouvir esses feedbacks da forma que eu conversava, da forma que eu falava, que era uma forma muito próxima, assim, muito de amiga mesmo. Porque como eu falei lá no começo, eu nunca tive a pretensão, então, eu não fui estudar, eu não fui fazer tal coisa, estudar métodos, tudo eu aprendi fazendo. Eu aprendi sem ter experiência nenhuma e fui fazendo. Então, isso foi tomando uma proporção e nesse meio tempo não, a minha vida toda eu trabalhei na área comercial. E eu fui desenvolvendo uma carreira de executiva comercial, um grande veículo de comunicação, crescendo, batendo meta e paralelamente fazendo as minhas coisas no Instagram e recebendo os meus convites, né? Aí eu acho legal contar para vocês que onde é que surgiu o trabalho de modelo. Eu tava fazendo tanta coisa no Instagram e já tava sendo chamada para fazer umas fotos externas e tal, que me falaram, você tem que fazer o seu material profissional de modelo, né? Que é o seu composite. Na época não, né? Antigamente falava book, né? Mas hoje chama composite, que é um material fotográfico profissional
para que você possa ser apresentada pelas agências para os clientes, né? Os clientes maiores e tudo mais. Foi eu fazer o meu material fotográfico. Eu comecei a trabalhar muito, muito, muito. Viajar para Santa Catarina. Tipo, toda semana eu tinha uma viagem. Aí começou a ficar insustentável o meu outro trabalho. Apesar de eu trabalhar home office e a empresa me incentivar muito, me dava liberdade e tal, começou a ficar uma coisa insustentável. Há mais ou menos 5 meses eu fui fazer o meu primeiro trabalho em São Paulo e depois dali eu não saí mais de São Paulo. Eu, comecei a ir toda semana para São Paulo praticamente fazer foto e comecei a ter um portfólio muito bom. Então eu venho trabalhando como modelo há 3 anos e assim, cada vez mais empresas grandes têm me chamado e eu não sei quando eles vão estar assistindo esse vídeo, mas eu acabei de fazer uma campanha muito grande, que eu não vou poder falar aqui porque ainda é secreto, mas acho que daqui a pouco eu vou poder falar. Mas vocês logo vão descobrir. A gente vai virar um corte. Vai virar um corte, daí você põe um... Mas assim, a minha vida começou a realmente dar uma reviravolta, né? Então eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso, e quanto mais você trabalha, mais você aprende. Comecei a me dedicar a aprender realmente, a como gravar, como falar, como desenvolver a minha conversa ali, né? Como desenvolver na gravação. Comecei a fazer vídeos institucionais, comecei a fazer vídeos para... como é que a gente fez? Comecei a fazer vídeos para concessionárias e começou a acontecer muita coisa no meu Instagram. Look de catálogo de jaleco. Tipo de tudo. Eu fui fazendo trabalho de tudo, assim, né? E há 4 meses atrás eu tomei uma decisão de largar o meu emprego, porque o que eu tava ganhando, assim, já tava, superando quase 3 vezes mais o que eu tinha de salário fixo, mais comissões, e olha que eu ganhava muito bem. Então... eu entendendo realmente que Deus tinha feito essa reviravolta na minha vida, eu arrisquei e por isso que eu tô conversando hoje aqui com vocês, porque a gente tá com um projeto para trazer mais pessoas para esse Instagram. Mas além de tudo, da minha história que eu tava contando até agora para vocês, o propósito maior é que eu acredito que pessoas com propósitos geram conexões e conexões reais. E as minhas seguidoras são muito assim, eu trato elas como amigas, na verdade, né? Raramente falo, ai, minhas seguidoras, não é isso. E é exatamente isso, por isso que eu não gosto muito do termo influenciadora, de influencer, eu gosto do termo incentivadora, sempre usei esse termo desde o começo, porque a minha jornada aqui, a minha vida, eu tento mostrar aquilo que é muito real no meu dia a dia, perrengue, choro, frustração, decepção, alegria, vibrar com conquistas novas, mas é sempre esse o direcional, ser uma incentivadora, incentivar as meninas que estão aqui no meu Instagram de uma forma real e pessoal, para que elas possam de alguma forma se inspirar em mim. Então, acho que o que mais me marca hoje, que me dá um senso de propósito mesmo, porque ganhar dinheiro é bom, todo mundo gosta. Eu estou adorando, inclusive, mas o meu propósito aqui nesse Instagram é ter conexão com vocês. Então, por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo e você provavelmente está me assistindo até aqui, você se conectou comigo de alguma forma. E quando a gente tem verdade, a gente tem histórias que tem verdade, que são histórias reais, que contam processos, assim. Você está assistindo até aqui, você se identificou de alguma forma comigo. O que eu tenho para dizer para você é o meu muito obrigada e eu espero que você me acompanhe aqui, a minha jornada, a minha vida, que a gente possa ter uma troca realmente sobre essas coisas que nós passamos e que eu contei em toda essa parte, né, em toda essa minha história, sobre autoestima, sobre peso. Eu falo muito aqui no meu Instagram sobre desenvolvimento pessoal, então quando você mergulha exatamente no teu processo, você entende aquilo que você está passando e você quer vencer aquilo, você entende que após passar ali a tempestade vai ter um tempo ali de calmaria, de entendimento, que você vai, né, crescer com aquilo que você passou. Eu tenho certeza que isso vai poder também incentivar vocês de alguma forma, né, para que vocês possam crescer comigo e eu quero alcançar o maior número de meninas, né? Eu trabalho com o meu Instagram, eu faço muitos conteúdos de publicidade, eu faço conteúdos de looks, de vídeos, fotos, mas eu tenho um propósito maior aqui por trás, que é onde tudo começou, quando eu comecei a compartilhar os meus processos reais, sem pretensão nenhuma, e isso tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, a ponto de mudar a minha vida. Deus realmente fez uma reviravolta na minha vida e eu quero muito que vocês possam se inspirar nisso. Eu acho que o que mais faz sentido para mim é quando eu recebo mensagens de vocês contando que algo que eu falei ou algo que eu fiz
fez com que vocês pudessem, sabe, ter uma virada de chave, assim, ter uma perspectiva diferente daquelas que vocês estavam acostumadas. E eu recebi uma mensagem que eu tenho print, quando eu tô meio mal eu vou lá e leio essa mensagem, sabe? Que uma seguidora mandou falando assim, que ela tem um corpo muito parecido com o meu. E toda vez que ela olha o meu Instagram e ela vê o meu corpo, ela fala, meu Deus, eu acho a Manu linda. E que todos os dias que ela tá se sentindo feia, ela vai no meu Instagram e ela pensa assim, bom, se eu acho a Manu linda e o meu corpo é muito parecido com o dela, eu devo ser linda também. Então ela entra no meu Instagram para se inspirar, para se sentir bem. E cada vez mais eu quero trazer conteúdo sobre isso nesse canal, nessa plataforma que faz com que as pessoas se aproximem. Eu tenho a dizer o meu muito obrigada, porque eu não acredito que pessoas que não sejam verdadeiras tenham um tempo muito longo nessa vida publicitária, nessa vida pública. E Tipo, um prazo de validade. eu acredito que tem um prazo de validade. E a crescente que eu venho tendo na minha vida é de uma forma tão honesta, tão justa, tão real. E o que eu mais tenho é feedbacks de clientes, e marcas que trabalham comigo e de pessoas que me seguem, porque as minhas seguidoras também são minhas clientes, elas são as que consomem o meu conteúdo, é de que eu sou muito verdadeira e que eles gostam disso e sentem verdade em mim. Então, cada vez mais isso tem acontecido, as marcas olhando para mim e sentindo familiaridade ali com o público delas, né? Isso é muito importante, porque eu sinto que não é a minha imagem, não é a minha beleza, não é a forma que eu me visto, o que eu falo, eu sei que eu faço o que eu faço bem, mas é a forma que eu represento vocês que estão aí do outro lado. Se vocês não se sentem representadas, nada faz sentido dentro desse mundo comercial e dentro da publicidade. Então, o que eu tenho a dizer é um muito obrigado àquela primeira pessoa que acreditou em mim e às novas marcas que estão surgindo e acreditando em mim também. Isso é muito significativo. E tem uma coisa, assim, que cada vez que acontece algo, assim, diferente, doido na minha vida e maior, a Manu lá de trás, que condicionava o valor dela ao corpo dela, né? Então, se eu não tinha aquele corpo, eu não tinha tanto valor. Cada vez mais isso vai provando para mim mesmo o meu valor, né? E eu posso ser muito boa no que eu faço, eu posso ser bonita, né? Porque é o que eu mais recebo de elogio, mas eu entendo que o meu valor hoje está pautado nas coisas que ninguém me tira. E eu quero finalizar esse vídeo falando para vocês que ninguém tira o que você se torna depois do seu processo. Depois que você vence aquilo que estava te matando, que estava te colocando para baixo. Então você vai ser uma pessoa totalmente diferente quando você se encontrar com você lá na frente. Daquilo que você passou, daquilo que estava te tirando do eixo, da tempestade que foi levando você para um lugar que você talvez não queria. O que eu posso te dizer é que se você ficar firme, se você acreditar que você vai passar por isso, ninguém tira de você o que você vai se tornar depois de passar e depois de vencer. Isso é uma história que vai ser só sua, que vai fazer parte do seu DNA. E hoje, a minha história com o meu corpo tem a ver com isso. Eu tenho uma cicatriz da bariátrica, eu tenho celulites no meu corpo, tem coisas que talvez eu deveria me envergonhar, mas hoje eu olho o meu corpo com tanto acolhimento e é o meu instrumento de trabalho, é o meu instrumento de propósito, de conexão com as outras pessoas, que tudo aquilo que eu passei, pra mim, faz sentido, sabe? É como se esse processo todo de acolhimento e tudo que eu passei tivesse que acontecer para eu chegar hoje aqui e estar conversando com vocês. É mais ou menos isso. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado da minha história. Eu me emocionei, enfim, muitas coisas passaram na minha cabeça. Essa foi a minha história até aqui. Então, se você chegou até aqui, eu quero dizer que você é muito bem-vinda. Sendo seguidora antiga ou sendo seguidora nova, você é muito bem-vinda. E todo esse cenário, tudo aqui hoje foi feito para poder chegar até você. Então, eu espero que a gente possa ainda compartilhar e fazer muitas trocas nesse Instagram. Eu sei que tem muitas coisas aí da história que vocês ficaram com dúvida, com curiosidade. Vocês estão vendo foto aqui, que hoje eu já tô casada, já tô com outra pessoa maravilhosa. E eu sei que vocês vão querer saber, então eu vou soltar caixinhas de pergunta ao longo do tempo. E eu espero que vocês continuem me acompanhando e é só o começo.